Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na santa e gloriosa palavra de Deus, que está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 e versículo 27, que está escrito: Portanto, não temas, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele faz uma orientação aos discípulos, que aquilo que ele tinha, aquela comunhão que ele tinha, os ensinamentos que ele tinha com os discípulos, as ocultas, no segredo, quando Jesus se retirava para ficar com os discípulos, o que ele ensinava para os discípulos, ele dizia para os discípulos, agora ele dava ordem: proclamai aos eirados, dizei em plena luz. O que nos faz pensar e entender que há ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo faz para nós em segredo, pelas madrugadas, mas que quando for a hora de nós ensinarmos, nós temos que ensinar em plena luz. Falar nos eirados para que todos aqueles que tenham ouvido possam ouvir a voz de Deus. Mesmo perseguidos, nada impedirá os discípulos de proclamarem publicamente as verdades do Evangelho. Por isso, o Senhor Jesus disse, deixou escrito, dizei-o à plena luz, que aprenderam em particular as escuras, aquilo que foi intimidade entre nós, aleluia, e o Senhor Jesus, o Santo Espírito, ele nos orienta que mesmo que estejamos perseguidos, nada nos impedirá de proclamar a verdade do Evangelho. E ele diz, se eles resistirem ao medo, nós teremos vitória. Nós temos que ter a fé de acreditar que o Senhor está conosco nas dificuldades, na doença, seja qual for a circunstância, o Senhor Jesus Cristo sempre estará conosco. E ele orienta os seus discípulos, ensinai, não tenham medo. Os anúncios do Evangelho, os anúncios públicos eram feitos de cima dos eirados da casa. Aleluia! Porque quando estamos falando do alto, o eco leva a nossa voz. Jesus, ele sempre proclamava o Evangelho à beira dos rios, para que o eco levasse a sua voz. Naquela época não tinha microfone, caixa de som. Então, isso são estratégias que o Espírito Santo ele nos ensina. E ele hoje está dizendo, não tenham medo. Não tenho medo de anunciar o Evangelho. Não tenho medo de proclamar a minha palavra. Eu sou a salvação dos homens. Jesus de Nazaré, ele afirma, eu sou o Salvador. Eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Então, ele nos orienta que nós não temos que ter medo. Eu vou ler o versículo 28. Não tenho medo. Os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como
o corpo. O Senhor Jesus, ele fala que o nosso temor tem que ser de Deus. Nós precisamos temer a Deus e não aos homens, que nós temos que anunciar o evangelho, porque Jesus, ele está voltando. O rei, ele está voltando e é necessário nós anunciarmos a palavra de salvação a este mundo perdido. Ele diz: não temas, anuncia, ser tu forte, corajoso. Ele define esta palavra como um pânico que acomete uma pessoa fazendo com que saia correndo, que fique alarmada, assustada, apavorada, angustiada, cheia de medo, intimidada, ansiosa e apreensiva. Ele compara este medo com a fobia. E muitos nos dias de hoje estão dizendo: eu estou com fobia, eu tenho medo, eu não consigo pregar, eu não consigo anunciar. Mas Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está advertindo seus seguidores a não ter medo dos homens, a não ter fobia desta luta que está se levantando contra a igreja do Senhor nestas últimas horas. Deus, ele está nos orientando a não ter medo dos homens, que é destrutivo, mas sim um temor ou medo religioso de Deus, que é construtivo. Medite lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, que trata da síndrome do medo. Quem tem medo do homem, arma cilada, mas os que confiam no Senhor está seguro. E a palavra de Deus, ela reitera este pensamento em João, 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo. E este amor já está derramado no nosso coração. Está cheio do Espírito de Deus, fará com que você e eu, nós, não alabaçubriaforga, não se torne, com que nós nos tornemos destemido o Espírito de Deus. Por isso ele diz: enchei-vos do Espírito de Deus, buscai o Espírito de Deus, transbordai do Espírito de Deus, para sermos fortes em Deus, corajosos em Deus, destemidos em Deus, conforme está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus hoje nos ensina: não tenha medo do que pode te fazer o homem, mas antes temer ao Senhor. E todo aquele que está na videira verdadeira, mas não produz bons frutos, o Pai cortará. Então não seja cortado da videira verdadeira por temer os homens. Teme a Deus, ser forte e corajoso, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Esta é a palavra de Deus para nós na manhã deste dia. Vamos orar agradecendo? Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor por mais este dia que Tu nos concede, dia de bênção, dia de saúde, dia de vitória. Muitos, Senhor, já partiram, já desceram a cova, já não podem contemplar a luz do sol e nem saber o que se passa entre nós, Senhor. Pois os mortos, aonde eles se encontram, não há ciência e nem indústria. Até, Senhor amado, os seus entendimentos foram esquecidos. Nós estamos aqui agradecendo pela vida, por amanhecermos vivos, saudáveis, alegres, animados, por Tu estás conosco. Nós agradecemos por esta palavra de ânimo, de força e de coragem, quando Tu dizes para nós: não temas. E Tu nos ordena aquilo que eu te ensinei, as ocultas, em segredo,
revelai aos homens, suba no telhado, se preciso for, para anunciar as boas novas do Evangelho. Deus abençoe você, seu lar, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua família, a sua parentela, Deus abençoe o seu trabalho, o seu dinheiro, Deus abençoe você e toda a sua casa e nos salve da condenação eterna em nome de Jesus. Amém? Estou encerrando com a santa paz do Senhor, te desejando um dia de alegria. Aliás, esse dia já está abençoado, porque este dia fez o Senhor e preparou para nós. Nós vamos cantar e regozijar nele. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus.